Prezados telespectadores, ouvintes, a todos as boas-vindas ao nosso programa A Igreja que se Renova. E é isso que nós gostaríamos de falar um pouquinho nesse nosso programa. Como na vez passada nós falamos a criação, o destino do homem, sobre família, no plano de Deus, hoje nós vamos continuar falando praticamente do mesmo tema, mas vamos falar sobre igreja. Quem que fundou a igreja? Poderíamos fazer esta primeira pergunta. E aqui no Evangelho de São Mateus está muito claro quem fundou a igreja e também a instituição e qual é a missão também da igreja. A igreja tem uma missão, ela é regida, nós acompanhamos como a lei civil tem as leis, nossa igreja é reunida por este livro aqui, que se chama Código do Direito Canônico. Então todos esses livros que nós temos aqui, esses aqui são livros do funcionamento da nossa diocese, né? Esses aqui são livros da CNBB, né? Esse Puebla, o Brasil na Missão Continental, que fala depois desse documento de Aparecida. Então são assim meios de nós de organização dentro da igreja. E além disso nós temos então este grande livro do nosso saudoso Papa João Paulo II, que eu tenho certeza que a maioria dos católicos não conhece esse documento importantíssimo, que é o Catecismo da Doutrina Cristã, tá? Então, eu quero primeiro provar aqui pela Bíblia, nesse trecho que nós vamos ler, Mateus capítulo 16, versículos 13 e seguintes, diz assim: chegando ao território de Cafarnaum, território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos para dizer do povo quem é o Filho do Homem, ou seja, quem é Jesus. Responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: vós quem dizeis que eu sou? Por exemplo, se nós perguntássemos para o nosso caro telespectador e telespectadora, quem é Jesus para você, para nós, para o senhor, para a senhora? Jesus fez essa pergunta para Jesus. E Pedro então faz a sua profissão de fé dizendo o seguinte: você é o Cristo, você é o Filho de Deus vivo. E Jesus então lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Tem maneiras diferentes de viver, lógico, cada um manifesta sua fé na sua maneira, mas a igreja, Jesus fundou uma só igreja. Aí nós percebemos que Jesus disse assim: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre este fundamento, eu construirei a minha igreja. Ele disse a minha igreja, ele disse porque é uma só igreja que ele fundou. Em seguida, ele diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que você deschavear aqui na terra, ficará também deschaveado lá no céu, e o que você não deschavear, não ficará deschaveado também lá no céu, ficará
chaveado para sempre. Aqui tem duas coisas. Primeiro, Pedro, você é pedra, a igreja, instituição, e depois nós temos o poder que ele deu para a sua igreja, e também diz assim ainda no final do trecho, o inferno não poderá vencer esta igreja. Por que o inferno não poderá vencer essa igreja? Primeiro, como diz aqui no catecismo, diz assim: olha, igreja, eclésia, comunidade, ou em alemão, Kirche, ou se não, em inglês também tem o seu, cada nação tem a sua palavra, mas no fundo a mesma igreja, né, de várias nações. Então, que quer dizer eclésia, povo convocado de Deus para a santidade. Todos nós que fomos batizados em nome da igreja, fazemos parte dessa família de Deus. E aí então nós somos chamados, não somos santos ainda, ninguém é santo, nem padre, nem bispo, ninguém. Nós podemos um dia ser santos se nós seguirmos a boa nova da salvação de Jesus, os seus ensinamentos, formos batizados e crermos nesse poder que Jesus deu para a igreja, e que essa igreja junto com o Papa formam o colégio apostólico. E aí nós temos os teólogos que ajudam o Papa, os bispos, para que essa fé da igreja seja vivida corretamente. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Subo a meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu então anunciar aos discípulos que estava o que tinha visto o Senhor, e contou-lhe tudo que tinha visto. Aparições aos discípulos na tarde do mesmo dia da semana, que é domingo, depois do sábado, porque a partir da morte de Jesus, a sua ressurreição, não é mais sábado, o dia santo, mas sim domingo. Os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se encontravam e achavam por medo dos judeus, e Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. E dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e aqueles a quem os não perdoardes, se lhes são retidos. Aqui tem uma coisa assim bastante importante no Evangelho de São João. Em primeiro lugar, ele vai lá no início da criação do mundo, a paz. Deus os abençoou na paz, o povo, quando criou Adão e Eva. Tem outra coisa importante aqui, que é a questão de Abraão, a fé de Abraão, que é a mesma fé da igreja que nós temos e vivemos hoje, né? Nós vamos para um pequeno intervalo, logo em seguida nós voltamos com mais assunto, tá?